pessoal está demorando aí para entrar, Lucas, né? Enfim. E vai ser complicado a gente esperar, né? Na semana passada, vocês lembram qual foi o nosso assunto? Qual foi o que a gente focou ali de matéria? Sobre linguagem. Oi? Sobre linguagem. Sobre? Linguagem. Linguagem, muito bem. Então, vamos ver se vocês lembram aí quais são os níveis de linguagem que possuímos. Quem pode aí começar a falar? Culta. Culta. Coloquial. Coloquial, muito bem. Linguagem não verbal? Então, a linguagem não verbal, Júlio, é todo tipo de comunicação que não tem fala. No caso dessa linguagem, é os tipos de fala que podem ter, tá? Lembra que são aquelas 6 da aula passada? A gente tem culta, a gente tem coloquial, aí tem mais 4. Vamos ver se vocês conseguem lembrar. Vulgar. Vulgar, muito bem. O que mais? Acabou? Não consegue lembrar? Então, ó, pensa, culta é a linguagem de acordo com as normas gramaticais, né? Aquela linguagem mais correta. A coloquial já é a linguagem mais do dia a dia. Tem erros de português? Tem, mas não são tão graves, certo? E a vulgar? A vulgar é aquela linguagem bem assim, com bastante erros, certo? Agora temos outras. Qual que é aquela linguagem que a gente usa com os amigos? Gírias? Gíria, muito bem. Então, gíria é uma linguagem, né? Então, gíria vai ser ali uma linguagem que você vai utilizar. E aí a gente tem a linguagem que a gente utiliza, por exemplo, na vida profissional. É a técnica? Muito bem, a linguagem técnica. Então, a linguagem técnica vai ser a linguagem específica para trabalhar a carreira. E aí a gente tem uma última linguagem, vamos ver quem consegue lembrar. Inculto. Não? Linguagem regional. Muito bem, a linguagem regional, que é aquele tipo de linguagem que a gente utiliza em situações diferentes, né? Uhum. Então, agora a gente vai falar aqui um pouquinho, hoje, que a gente trouxe a questão da linguagem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da comunicação, tá? É só colocar aqui para tirar uma foto. Então, vamos ver. O computador está meio travando aqui, mas... Então, a gente trouxe a importância, né, da linguagem, como a gente utiliza em cada comunicação. Mas por que a professora está falando tanto disso, gente? Porque a gente vai falar agora sobre, no fim das contas, tudo que eu quero passar para vocês é a importância de vocês trabalharem a habilidade de comunicação na carreira, tá? Então, é o que a gente vai trazer hoje aqui para vocês. Então, vamos lá. Como saber se eu preciso desenvolver essa habilidade em mim? Então, como
Como é que eu sei se eu preciso trabalhar minha comunicação? Vamos ver alguns aqui? Quem pode ler aqui para mim, por favor? Alguns indícios de que você precisa de comunicação. Quem pode ler? Falta de escuta, falta de clareza ou segurança no que se deseja se comunicar, excesso de conteúdo para passar uma ideia ou mesmo palavras e termos técnicos demais, quando existe uma forma mais dura e agressiva no falar, que deixa as pessoas intimidadas. Uma coisa é ser duro, outra coisa é ser direto. Muito bem. Vocês viram, se vocês têm alguma desses sintomas aqui, desses indícios, gente? Vocês escutam muito bem as pessoas ou têm dificuldade de ouvir o que as pessoas têm a dizer? Não? Todo mundo escuta muito bem? Não. Escutar, gente, não é assim, professora, eu não tenho problema de ouvido. Não é isso. O escutar aqui é você presta atenção no que as pessoas falam. Tem um pouco, sim. Né? Então, a gente sabe que tem que trabalhar. Outra coisa, todo mundo aqui fala de maneira extremamente clara ou, às vezes, não consegue passar a informação ali de uma forma clara, fica meio confuso. Quem aqui, na hora de passar a informação, às vezes passa de um jeito que ninguém consegue entender porque fica muito enrolado, muito confuso? Eu. Nossa. Quem mais? Christian, fala de maneira mais clara ou fala de uma forma mais confusa? Como é? Eu consigo falar de maneira clara, para não ter que falar com muitas pessoas. Oi? Eu consigo falar de maneira clara, mas só que eu não consigo falar com muitas pessoas. Ah, tá. O problema é a quantidade de pessoas, né? E você, Júlio? Eu acho que só tem que melhorar um pouco da falta de clareza. Falta de clareza, né? Certo. Ou seja, às vezes fala fica um pouco confuso. Terceiro, excesso de conteúdo. Quem aqui fala muito e no fim não fala nada? Não, vocês são de poucas palavras aqui, né? Uhum. E quarto, quem aqui, às vezes, na hora de dizer, parece que está sendo grosso, mas na verdade não é a intenção. Na verdade, o que está acontecendo é que você está sendo sincero, só que às vezes passa a impressão de estar sendo meio grosso. Meu, direto. Júlio, você tem um pouco disso? Eu. Não, professora. Todo mundo aqui fala com mais delicadeza, ninguém fala de uma forma muito grotesca, assim. Por exemplo, não sei se vocês já viram aquele tipo de pessoa que elas vão falar com os outros e ela não tem a intenção de machucar as pessoas, nem de ofender. Não é essa a ideia, tá? Qual que é a questão da ideia aqui que essas pessoas têm? Elas têm dificuldade de usar palavras mais agradáveis. Então, é aquela pessoa que não é que ela está fazendo isso por mal, certo? Ela tem essa dificuldade de usar palavras agradáveis. Ela não consegue achar as palavras mais tranquilas, né? Menos ofensivas. E aí é onde gera um grande problema, né? Para com as demais pessoas, né? Porque as demais pessoas sempre vão achar que essa pessoa está sendo extremamente grotesca, né? Então, essa pessoa tem que trabalhar a comunicação. O que mais? Aí nós temos outros indícios aqui. Deixa eu tirar uma fotinha aqui para nós.
os indícios, só que esses indícios aqui, eles são mais profundos. Então, o que é isso, professora? São indícios mais do íntimo, do psicológico, né? Então, por exemplo, aquela sensação de medo de comunicar com suas ideias por não saber como será recebido. Então, tem gente que às vezes não consegue se comunicar porque ela tem medo de ser reprovada ou das pessoas não entenderem, né? Então, eu não sei se vocês têm se algum de vocês tem essa dificuldade. Ah, eu tô com medo de falar, vai que eu falei errado. Tem gente que tem isso de uma forma muito, muito intensa. E aí ela acaba se prejudicando na comunicação. Algum de vocês tem esse sintoma? Uhum. Júlio? Eu, Arthur. Certo. Então, sinal de que tem que trabalhar a comunicação. E o que é a falta de generosidade? A falta de generosidade é aquela pessoa que não quer passar a informação para os outros. Ela não passa porque ela não gosta. Ah, eu não vou ficar falando, eu não vou ficar ensinando. E isso também é um problema de comunicação. Olha só quantos problemas podem existir aqui, né? Falta de empatia. Então, vocês já sabem que empatia é a capacidade de se colocar no lugar dos outros, né? A questão do autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais habilidade para me comunicar eu tenho, certo? E o último, não menos importante, falta de uma visão sistêmica. Então, o que é uma visão sistêmica? É aquela pessoa que consegue enxergar o todo. Tem gente que não tem. Tem gente que enxerga só o ponto de vista dele. E quem não tem o ponto de vista dele já está descartado. Certo? Então, se vocês conseguirem identificar nesses 2 slides situações ou características que vocês têm que realmente levam a crer que a gente precisa melhorar a comunicação, né? Todo mundo encontrou aqui pelo menos um indicador. Agora, quais são os benefícios que eu posso ter se eu melhorar minha comunicação? Então, o que eu ganho? Certo? Primeira coisa que você ganha ali é a sua questão da produtividade. O que é produtividade, gente? Quando a gente fala produtividade, o que vocês entendem de produtividade? Ninguém sabe o que é produtividade? Produtividade é o resultado. É a quantidade de resultado que você entrega. É aquela pessoa que ela entrega muita coisa. Trabalha bastante, dá bastante resultado, né? Então, se você se comunica, se você trabalha a sua comunicação, você vai melhorar os seus resultados. Você vai conseguir lidar melhor com as pessoas. 2, se você trabalha a sua comunicação, viu, Christian? Você vai melhorar a sua habilidade de se apresentar, de apresentação em público, oratória, né? Se você aperfeiçoa a sua comunicação, você melhora também a sua habilidade de venda. Mas, professor, eu não quero trabalhar com venda. Você não precisa trabalhar com venda para saber vender. Porque a gente aqui não vende só um produto ali, né, como profissional. Às vezes a gente vende a gente mesmo ali no trabalho. Às vezes você precisa vender a ideia de um projeto. Às vezes você precisa vender uma solução para o teu chefe ali, que vai te proporcionar uma promoção, né? Às vezes você precisa fazer uma boa apresentação na escola e convencer o professor de que você sabe a matéria, então você tem que vender essa ideia, certo? Então, a habilidade de venda e persuasão, ela fica cada vez mais atiçada com esse aperfeiçoamento aqui na comunicação, tá? Então, isso aqui, gente, é de extrema importância. E, quarto, você se torna uma pessoa mais paciente. Vocês acreditam que quanto mais eu melhoro minha comunicação, mais paciente eu fico?
Quem acha que a comunicação vai dar essa condição para a pessoa? Sim, sim. Acredite, gente, vai, tá? Por quê que essa pessoa ela vai ficar mais paciente? Porque ela vai ter que aprender a prestar atenção. Muita gente não consegue nem ouvir o que o outro fala e já sai atropelando, falando. Uma pessoa que presta atenção, ela vai ouvir, processar, e aí depois ela vai dar a resposta certa, a resposta que precisa ali para, né, aquela situação, para aquela comunicação, aquele processo comunicativo. Tá bom? E por último, se você aperfeiçoar a sua comunicação, você vai aprender a dar feedback. Mas, professor, eu não sou chefe para dar feedback. Você não precisa ser um chefe para dar feedback. Às vezes você vai, por exemplo, um amigo seu pergunta como é que está o trabalho que ele está fazendo. E tem gente que não tem tato com as palavras. Aí fala coisas que não é legal. Às vezes você vai ofender teu amigo porque você não sabe. Ah, mas eu sou sincero. Mas sincero é uma coisa, né, gente? Ser grosso com as palavras é outra, né? Então você vai encontrar palavras ali para poder dar um feedback para alguém, certo? Então, sua mãe fez uma comida e não é aquela comida mais gostosa, tipo, né? E aí ela fala, e aí, filho, como é que tá a comida? Aí você fala, uma porcaria. Não vai poder falar isso, né? Você pode até falar, mãe, não tá do tempero que eu gosto, você vai encontrar um jeito de dizer. Isso é dar feedback. É você passar uma devolutiva para alguém, quando alguém te pedir uma devolutiva, tá? Então, é isso que eu quero que vocês se atentem, a questão de dar um feedback, certo? E receber, onde aperfeiçoar a minha comunicação, me ajuda a receber um feedback. Você vai receber uma devolutiva e você vai saber filtrar aquilo que é importante para a sua vida e, às vezes, aquilo que não vai te ajudar. Então, às vezes, um amigo teu falou que o seu trabalho estava de um certo jeito, só que ele falou de uma forma exatamente grossa, ofensiva, sincera demais. O que você vai fazer? Você vai absorver sua parte boa e vai tentar se sair daquilo que não é bacana, tá? Então, você aprende a dar o feedback e você aprende a receber o feedback, tá bom? Por isso, gente, que essas aulas aqui que eu passo para vocês, elas não podem simplesmente ser baseadas em teoria, tá? Vocês ficam só vindo aqui, me ouvindo e blá, 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 e aí vocês não procuram estudar, não procuram aperfeiçoar, levar isso para a prática de vocês, o que vai começar a acontecer? Vocês não vão desenvolver. Então, tem que pegar tudo isso que eu estou trazendo para vocês e aperfeiçoar. Olha quantas coisas, quantos benefícios vocês vão obter com o aperfeiçoamento da comunicação de vocês, né? Quantas coisas vocês vão poder fazer para que vão dar bons resultados, que podem contribuir para oportunidades de emprego, se você aperfeiçoar sua comunicação. Olha quantas coisas lá a gente viu nos slides anteriores que podem ser problema, que a maioria de nós tem e que vai, né, atrapalhar a sua carreira. Ok? Então, a gente tem que se atentar com isso aí. O quanto a gente está sendo negligente ou o quanto a gente está sendo dedicado com os nossos estudos. Não pode ficar só na teoria. Aqui a gente passa a teoria, mas quem vai fazer a prática? Você, aluno. Você, aluno, que vai pegar tudo isso aqui. Então, preciso melhorar minha comunicação. A professora já falou que eu tenho que lidar melhor com o meu jeito de falar. Então, sou tímido. Então, eu vou fazer um esforço para me comunicar com as pessoas. Vou fazer um esforço para falar bom dia, boa tarde, como é que você está, né? Tentar conversar. Talvez você não vai conseguir falar muito, mas você já vai falar um pouquinho mais. Então, tem que ter um esforço da parte de vocês. Senão, gente, vocês vão fazer o curso, vocês vão ter aula de comunicação e isso não vai mudar em nada, tá? Se não houver
uma mudança na questão prática. E uma frase para vocês refletirem, tá? Inclusive vai ser a frase que eu vou colocar no formulário. Deixa eu tirar, peraí. A importância da comunicação não pode diminuir a importância do conhecimento. Então, o que a professora quer trazer aqui com a importância da comunicação não pode diminuir a importância do conhecimento? Estou querendo dizer o seguinte, gente, não adianta você ser bom de lábia, mas não saber nada, porque você não vai bem na sua carreira, certo? É aquela pessoa que trabalha a comunicação, mas não aprende de verdade. Aí não dá certo. Como eu também não posso ser aquela pessoa que sabe muito, mas não sabe falar. De qualquer forma, eu vou me prejudicar, tá? Então, você não pode ser nem de mais um, nem de mais outro. Se você só foca na comunicação e esquece de aprender de verdade, não vai adiantar. Você vai ser aquele cara que vai falar pra caramba, nossa, vai vender, mas na hora do vamos ver, ó, não vai dar certo. Ok? E você também, por outro lado, não pode ser uma pessoa que sabe muito, mas não sabe se comunicar. Porque ninguém vai ter bola de cristal para adivinhar o que você sabe. Certo? Então, ficou clara aqui a frase para vocês? Deu para entender? Uhum. Bacana. Uhum. Então, gente, é isso. Sobre a questão da comunicação, da importância da comunicação na carreira, era isso que eu queria trazer para vocês. Vocês identificarem falhas ou situações ali de fraqueza, nossos, né, pontos fracos, e aí a gente olhar e falar, opa, eu preciso melhorar minha comunicação. Vocês verem o que vocês vão ganhar na carreira de vocês se vocês colocarem isso em prática, tá? Como isso pode contribuir positivamente, como vocês podem se dar bem, se vocês se atentarem para aperfeiçoar a comunicação, ok? Na semana que vem, como é que vai ser? Na semana que vem, nós vamos começar a oratória. Então, trouxe linguagem, trouxe a comunicação, a importância. Então, vamos começar a famosa oratória. O que é oratória? Como é que faz uma oratória? O que pode impedir você de fazer uma boa oratória? Como é que você vai ter que aperfeiçoar isso aí? Nós vamos ver algumas técnicas para fazer a introdução da oratória, para fazer conclusão, tá? Então, a gente vai focar nesse assunto. Beleza, gente? Tranquilo? Uhum. Júlio, deixa eu falar com você. Nós estamos, já conversei com o Christian e com o Arthur, nós estamos vendo a possibilidade de transferir vocês para a segunda-feira, no mesmo horário da aula de vocês, tá? Por questões de organização aqui de horários na escola. É possível? Você tem algum compromisso na segunda-feira nesse horário? Não, professora. É tranquilo? Sim. Ah, então tá bom. Nós vamos ver direitinho, vamos ligar também para outros alunos da turma que não estão aqui, tá? Que estão, por exemplo, a Fernanda, que não consegue assistir, né, por causa dos horários da escola, que está batendo, né, com os horários da escola, então não está dando. E aí depois a gente comunica certinho, quando, se vai realmente transferir, a gente vai passar tudo certinho. E a gente vai lembrar um pouco antes da aula, tá, gente? Porque a gente acostumou com uma rotina de terça, né? E agora essa rotina, ela vai ser modificada para outro dia da semana. Então, às vezes, vocês nem vão se ligar. Então, a gente vai ter que mandar uma mensagem. Gente, ó, não esquece. A aula de vocês agora é de segunda-feira, né? Christian falou que pode acontecer, ele tá dormindo, né, Christian? E aí, ele vai perder a hora, né? Mas fique tranquilo, a gente passa uma mensagem um pouco antes, tá? Mas vamos ver, vamos conversar primeiro com os demais, e aí a gente passa um posicionamento, manda uma mensagem ou liga, né? Para poder fazer isso formalmente, tá bom? Certo, gente? Certo, pessoal? Certo.
Tranquilo? Então, muito, muito obrigada, certo? A gente se vê semana que vem pela fora. Não falta. Beijo e fiquem agora com o tio Marcelo.